Bom dia, ensino médio. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, tá? Com saúde, estudando. Nós vamos então hoje retornar à nossa aula, resposta argumentativa e carta do leitor, lá no módulo 3. Vou pegar os exercícios, tá certo? Então vem comigo. Vamos dar uma olhada aqui no seu livro aqui, ó, tá? Nós vamos então trabalhar juntos, tem redação para você fazer, tem leitura, né? Então vamos lá? Pega seu material aí, pega o seu módulo 3, para a gente poder dar continuidade então à nossa aula aqui de hoje, tá? Deixa eu sumir um pouquinho daqui e depois eu volto aí para fazer comentários, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui primeiro, vai lá na página 132. Na página 132, né? Nós temos aí um texto adaptado, tá? E é o primeiro texto em que eu vou ler. Então, espero que você acompanhe para eu poder te dar orientação de como você vai desenvolver a sua redação, tá certo? Então, vamos lá para a leitura, que diz o seguinte: dizer que o mundo conectado aproximou as pessoas já pode ser considerado um lugar comum. Trata-se, no entanto, de um daqueles postulados que se tornam a cada dia mais vigorosos por um motivo simples. É verdadeiro. Um estudo divulgado em fevereiro pelo Facebook calculou, a partir de dados de seu 1,6 bilhão de usuários, que a distância entre o indivíduo e qualquer outro do planeta é de apenas 3,5 graus de separação. É quase metade do que apontavam pesquisas até a década passada, que alardeavam os famosos 6 graus de separação. Um dos efeitos dessa transformação é o advento da economia. Tá aí junto comigo, né? Tá. Da economia de compartilhamento, na qual o cliente e o vendedor sempre têm contato direto, normalmente por meio de um serviço online, dispensando atravessadores. Vamos para o próximo slide, continuando aqui. Então, olha só. Se hoje é possível utilizar um aplicativo para avisar o motorista de que se quer contratá-lo, as cooperativas de táxis deixam de ter peso. Se existe a oportunidade de acessar um serviço de streaming que dispõe de milhares de filmes, séries e afins pelo pagamento de uma mensalidade, dilui-se o alcance das TVs a cabo. Em outras palavras, reduziu-se a distância entre quem faz e quem quer adquirir o que foi feito. A mesma lógica tem sido burilada por startups, as nascentes empresas de tecnologia, para remodular outro tradicional setor da velha economia, o de imóveis. Nos anos 2010, surgiram serviços que conectam proprietários de casas e apartamentos com interessados em alugá-los ou comprá-los. O que muda? Podem se dispensar as clássicas imobiliárias, né? É isso que vai mudar. E em curto prazo, também os corretores. Infelizmente, gente, infelizmente é uma realidade, a gente deve pensar, né? Ou seja, as profissões, algumas profissões vão acabar sendo aí excluídas do meio, né? E isso também é um alerta para nós, principalmente vocês estudantes, que têm oportunidade aí de ficarem atentos às novas oportunidades que o mercado de trabalho vai exigir, né? Então, é um alerta para nós. Dá uma observada aqui, deixa eu sair aqui novamente, nesse próximo texto 2. Dá uma olhada. Dá uma olhadinha nessa parte aí, desse texto 2. Tá lá na página 132 ainda, tá? Diz assim como título: o fim do meio de campo. Ok? E aí você tem, né, o transporte individual, tá vendo? Ó, que é o seu lado esquerdo, né? Que é o novo modelo, sem se submeterem a cooperativas e sindicatos, serviços online, ligam motoristas a clientes. Então, olha só, através do serviço online, tá vendo?
que é o que já acontece, né? Nos próximos anos, o trabalho dos condutores pode ser substituído por carros automatizados. Olha aí. Então, você vê a evolução, né, gente? Isso é a evolução. Deixam de ser necessários taxistas, cooperativistas, sindicatos e, em médio prazo, motoristas particulares. Então, olha só o futuro, né? Entretenimento. O novo modelo. Então, a nova forma aí de se divertir. Vamos ver o que diz aqui. Em vez de cobrarem pelo aluguel de um filme ou pela assinatura de TV a cabo, serviços de streaming disponibilizam catálogos com milhares de títulos mediante o pagamento de uma mensalidade, em modelo replicado em outros mercados, como de livros. Então, o que vai deixar, olha só, de ser necessário? Locadoras de filmes e canais de TV por assinatura. Locadoras a gente já não vê mais, né? Agora essa de TV por assinatura, olha aí também. Então você vê que a gente está numa época aí, vivendo um tempo de mudanças muito aceleradas, né? Olha aí no ramo da hotelaria. O novo modelo, tá vendo? Páginas de internet reúnem imóveis particulares que podem ser alugados por curtas temporadas e colocam os interessados em contato com os proprietários. Na prática, casas e apartamentos mais baratos substituem quartos de hotel, que vai deixar de ser necessário hotéis, pousadas e funcionários do ramo. Então, gente, é muito importante quando você tiver um texto, né, para redigir, uma prova aí de redação, presta atenção nesses detalhes, tá? Ainda que o texto seja imagem, seja propaganda, um anúncio, ele não está ali para enfeitar a sua prova, ele tem um objetivo, ok? Então você leia, como eu fiz aqui agora com você. Esses detalhes são importantes, te levam a pensar, né? Então, vamos lá. Nosso próximo slide. Com base nos textos, e é o que está escrito aí na sua página 132 ainda, tá? Com base nesses dois textos que nós lemos, você agora vai escrever uma carta do leitor. Então, olha o estilo aí, carta do leitor. Então, ela tem toda uma estrutura, tá? Para ser enviada à seção de cartas da revista. Você, enquanto escritor, leitor, você vai se posicionar a favor ou contra a respeito da afirmativa a seguir. Olha a afirmativa aqui. A tecnologia tem deixado várias formas de negócio, como o imobiliário, mais transparentes, eficientes e baratas, ao dar controle ao cliente e eliminar profissionais que só atuavam no meio de campo, burocratizando o processo, para depois resolver os problemas criados por eles mesmos. Então, gente, olha só. Professora, eu li e não entendi nada. O que você deve fazer? Você precisa redigir a carta. Então, você primeiro tem que pesquisar essa questão da tecnologia, que está modificando aí o meio de negócios. Então, faz uma pesquisa, faz uma lida sobre esse assunto, né? Principalmente sobre o ramo imobiliário. Põe no Google, pesquisa, entendeu? O que vem mudando no ramo imobiliário através da tecnologia. Aí você lê, agora você adquiriu um conhecimento sobre. Então, depois sim você pode escrever, tá? Não adianta você querer escrever sobre um tema, um assunto que você não sabe. Então, você busca primeiro a informação, né? Fica a dica aí, ó, tá? Pesquisa sobre o assunto, lê 2, 3, 4, né? Não fica nunca numa informação só, tá? E a partir desse conhecimento agora adquirido, você consegue desenvolver a sua redação. Na página 133, você tem aí algumas orientações, né? Então eu vou ler com você. Presta atenção. E é importante você dar atenção a essas orientações, tá? Então abre aí, ó. Tô na página 133, tá? E diz o seguinte: leia com atenção todas as instruções. Ó. Se for o caso, dê um título para a sua redação. Esse título ele deverá deixar claro o aspecto da situação que você pretende abordar, tá? Se a estrutura do gênero exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura, por exemplo, José ou Josefa, tá? Em hipótese alguma, escreva o seu nome, pseudônimo, apelido e etc. Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os. O que é isso, gente? Parafrasear.
é você retomar o assunto, falar aquilo que você leu, só que com as suas palavras, não é? Evitando aí a cópia, né, idêntica, tá? Evitando o plágio. O texto motivacional, ele tá ali justamente para te auxiliar, te levar a uma reflexão, ao pensamento, trazer até a sua lembrança, de repente o assunto que você, caramba, vou falar o quê? Não tô lembrando nada sobre isso. Então o texto ele acaba te ajudando nesse sentido. Mas não quer dizer que você precisa copiá-lo. Mas você pode sim escrever com suas palavras, parafrasear o que aquele texto diz, tá? Não copie trechos dos textos motivadores, olha o que está escrito aí, viu? Então é isso. Tenta fazer, certo? Tenta fazer essa atividade. Aí eu coloquei aqui o seguinte: como professora, imagina aí você, né? Ah, não vou fazer nada, como é que eu vou fazer uma carta? Então, olha só, as orientações estão aqui. Pensa aqui comigo, a estrutura tradicional. Deixa eu sair da frente para você não atrapalhar a sua leitura. Ó, como é a estrutura, gente, de uma carta? Você tem que colocar a data, o local, né? É a estrutura normal de uma carta básica. O vocativo, sempre com pronome de tratamento, tá vendo? Acompanha aqui, tá? No desenvolvimento da carta, e para encerrar, você põe a despedida na penúltima linha e a assinatura na última. Gente, carta é muito importante, inclusive está sendo solicitada nos vestibulares. Além da dissertação, carta agora também está com outro olhar. Então, treine a redação de carta, entendeu? No desenvolvimento, no início do primeiro parágrafo, o autor ele deve criar um perfil como leitor ou como uma pessoa relacionada, de certa maneira, ao assunto com mais particularidade. Então, é importante aqui você saber sobre o que está falando. Por isso eu falei, pesquisa antes o tema, tá? Dá uma lida, se informa, né? Depois, ainda no primeiro parágrafo, você deve expressar o motivo da carta, né? De acordo com a proposta afirmativa em destaque. E aí a opinião também. Você deve também defender essa opinião, tá? É lógico, gente, organizando isso por, olha aqui, parágrafos, ok? Parágrafos. Então, olha só. Depois, em uma sequência dissertativa. Então, reparou? Por que a carta, professora, está sendo solicitada agora nos vestibulares? Porque a carta é uma estrutura que ela requer isso aqui, ó, dissertação. Né? Na dissertação você relata o fato, você apresenta aí os argumentos, né? Então na carta você tem como também apresentar a opinião e defendê-la, né? E se você vai para o mercado de trabalho, o que você mais vai fazer, se você pega uma grande empresa aí, é trabalhar a questão da comunicação com as filiais, né? Com as outras empresas, ainda que seja através de e-mail, né, de toda essa tecnologia aí, de todo o favorecimento que a internet nos proporciona, não importa, você precisa aprender a se comunicar, tá? E um desses meios aí de comunicação comercial é a carta, ok, gente? Então pensa nisso, tá? Desenvolve, porque a fase, o momento de desenvolver é agora. Não é o depois, né? Ah, vou procurar um emprego, então vou tentar um concurso. E agora eu fico desesperado, porque eu não estudei, não venho adquirindo e acumulando conhecimento, e de repente, de uma hora para outra, eu quero aprender tudo. Não é dessa forma, tá, gente? Não é assim. Então, fique atento aí. Ok? Então vamos lá. No exercício da página 137, eu pulei por quê, gente? Porque eu já corrigi na última videoaula o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 1 da página 135, só para lembrar, né? Ele traz aí dois leitores, né? Que enviaram aí as suas cartas para uma revista. Lembra? E a comparação dos textos permitia a gente afirmar o quê? Que as duas pessoas estavam escrevendo para a revista para ressaltar a importância dos cuidados com a saúde da mulher. Lembra dessa atividade? Foi na última videoaula. Então, a número 1 ficou como resposta certa a letra C. Não é essa agora não, não marca aí não. Essa é da página 137, tá? Eu só estou recapitulando com você. Estou lá na página 135. Tá? Agora eu estou indo para 136. Então me acompanha, escuta, olha só.
Por que que eu não coloquei no slide? Porque eu já fiz essa correção na videoaula anterior, tá certo? Só estou repassando aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Aí, no exercício da página 136, o número 2, né? Mesma coisa. Ele tem como enunciado o seguinte, ó, uma das formas de estabelecer a coesão do texto, a ordem, né, do texto, é recorrer ao uso de encadeadores argumentativos. Pede para você assinalar a alternativa que indica corretamente a relação entre o encadeador e o efeito de sentido produzido. Lembra? Nós percebemos que estava na resposta da letra A, no máximo, né? Lá na referência 17. Ou seja, quando esse termo aí, no máximo, ele acrescenta um argumento mais forte do que o anterior, tá? Então, você corrige aí, ok? Para a gente poder, então, seguir aqui na página 137, tá? Aqui na página 137, nós temos o exercício, ó, Sírio Possente, vê se você encontra aí, é o Mais Enem, tá? Ele começa assim, só há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas. Não deve mais corrigir? Não, não é isso. Desculpa, deixa eu beber uma água aqui porque a garganta vai ficando seca. Olha só, não é isso. Veja bem. Ele está dizendo aí. Continuando a leitura. Há outra dimensão a ser considerada. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. Os dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordialistas, cordelistas, né? Os dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Então é isso que ele está dizendo, né? Existe diferença? Sim. Bom, Círio Pocente, que é o gramático aí, né? Ele defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o que, gente? E aí vem a nossa marcação aqui, identificação correta. Vamos lá. Letra A. Você então descarta as marcas de informalidade do texto? Letra B. Você reserva o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Letra C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Desculpa, gente. Letra D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto? Olha aí. E letra E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Não, né, pessoal? Então, olha só. O domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o quê, gente? Nós precisamos adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, tá? Então, nós temos como correta aí a letra D, ok? É importante até pensar, né, no que ele escreveu aí, porque ele não está errado, não. Tá? Existem diferenciações e a gente precisa saber adequar, né, as formas aí, tá certo? De acordo com o contexto, com a situação, né? Muito bem. Na página 138, vai lá para 138, estamos terminando, tá? Olha só, eu só coloquei, né, as opções, porque o texto a gente acompanha aí no livro e a gente faz a leitura, tá?
Então, o texto do exercício aí da página 138 está na página 137, aqui no finalzinho, número 2, tá? E diz o seguinte, é um edital. Já teve a curiosidade de pegar um edital para ler? Vamos lá. Notificação, olha, síntese da resolução publicada no Diário Oficial da Cidade. Aí tem a data, página 4. Reunião ordinária em data, aí tem a data. Aí embaixo, resolução, tombamento dos imóveis da Rua Augusta, esquina com a Rua Marquês de Paranaguá, tá vendo? Aí vem todo o endereço, né, aí do local, tá? Ó, setor tal, bairro da Consolação, subprefeitura da Sé, conforme o processo administrativo número 1991, traço, tá vendo? 0, tá. Folha de São Paulo, 5 de agosto de 2011, foi adaptado, lógico, né, para servir aí de atividade, ok? Muito bem, gente. Um leitor interessado nas decisões governamentais, ele escreve uma carta para o jornal que publicou o edital, esse que nós lemos, concordando com a resolução sintetizada no edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar sua concordância. Então, e aí? Qual seria uma frase aí adequada para expressar sua concordância? Que sabe a iniciativa, os prédios em péssimo estado de conservação devem ser derrubados? Ou, letra B, até que, enfim, os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o conjunto arquitetônico da Rua Augusta. Letra C. Parabéns. O poder público precisa mostrar sua força como guardião das tradições dos moradores locais. Letra D. Justa decisão. O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema da falta de moradias populares. Ou letra E. Congratulações. O patrimônio histórico da cidade merece todo o empenho para ser preservado. E aí, pessoal? O que diz o enunciado, gente? Volta lá. Ele é um leitor interessado nas decisões governamentais. Ok? Então, ele acompanha, né? Ele já tem o hábito de leitura aí dos editais, das questões das legislações, dos feitos, né? Então, é uma pessoa que a gente entende por culta. Então, logo, ele vai... A frase mais adequada aí, né? É a frase da letra E. Olha só, congratulações, né? O patrimônio histórico da cidade realmente merece todo o empenho para ser preservado, ok? Então a gente precisa também tentar pensar como o outro, né, se colocaria. Isso é empatia, né? Tentar ver como o outro veria, como o outro se teria, né, de atitude, se comportaria, tá? Como um leitor interessado nas decisões governamentais, então talvez, né? E aí você chega na resposta. Muito bem. Ainda na página 138, tá? Já estamos finalizando. Você tem 4 perguntas, ok? Espero que vocês já tenham tido a oportunidade de respondê-las e você fazer aqui agora a correção comigo, tá? Qual é, então, a estrutura básica da resposta argumentativa e o que a caracteriza principalmente? Qual é, gente, a estrutura básica, então, de uma resposta argumentativa? Mais ou menos o quê? Duas, né? 2 ou 3, né? Por aí. As partes são aquelas partes principais, básicas de uma dissertação, não é isso? Introdução, desenvolvimento, conclusão, correto? Então, vamos lá. Vamos ver mais ou menos se a tua resposta está assim, ó. 2 ou 3, mais ou menos. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que caracteriza a resposta argumentativa? Olha aí. Se é uma resposta argumentativa, então ele está defendendo o quê? A sua opinião, o seu ponto de vista, ok? E para isso ele utiliza os argumentos, tá? Na 2. Acabei apertando antes.
Cite 2 características da linguagem da resposta argumentativa, gente. 2 características. Olha só, ela deve ser de acordo com o uso da norma padrão e formal da língua, ok? E usar aí a terceira pessoa do discurso, tá? Quais os elementos da estrutura básica de uma carta do leitor? Aquela estrutura básica que eu falei no início, né? Vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura, tá? Pode colocar data e local também, eu acabei esquecendo de escrever aqui. Cite 3 características da linguagem da carta do leitor. Característica, pessoal. Ela pode ser você pode até utilizar uma linguagem mais pessoal, em primeira pessoa, ou impessoal, em terceira pessoa, tá? Isso aí vai depender, então, da intenção do autor, ok? Do escritor aí, do leitor. Não deve conter expressões de baixo calão, óbvio, né? Nada de palavrão, palavras aí populares, gírias, né? Vícios de linguagem, frases preconceituosas, cuidado com isso na sua redação, tá? Sem querer, a pessoa escreve ali, ele está sendo preconceituoso. De tanto que ele ouve, né, gente? De tanto que a gente escuta muito achismo, muita coisa de todo mundo. Se você não parar para pensar naquilo que você está escrevendo, você acaba também levando aquilo que você ouve. Então, você acaba sendo também preconceituoso e isso aí acaba te eliminando se for num concurso, por exemplo, tá? Ou perdendo ponto, enfim. Deve ser simples e objetiva, tá? Essas são as 3 características aí da linguagem da carta do leitor, tá certo? Bom, então assim a gente termina os exercícios na página 138. Lá na página 139, você tem algumas imagens, né? Elas são referenciais aí para a sua redação, tá? Tô aqui com ela em mãos, olhando, ó. Então, você também pode, ok, treinar aí na sua casa, tá? Faz essa atividade. Tem o texto 1 e o texto 2, né? O 1 diz o seguinte: a mobilidade urbana foi tema de um fórum organizado pela Folha de São Paulo em 2013, durante o qual foram debatidos inúmeros problemas das grandes cidades e propostas possíveis soluções. Desse fórum, destacamos 2 visões polêmicas que ainda não foram suficientemente debatidas pela sociedade. E aí a primeira, né? O carro é o cigarro do futuro? E aí você lê embaixo para entender por que ele diz isso, né? E no texto 2, o motorista não é o folgadinho do trânsito. Então, olha só. Nossa, lotada a estação, né? Bom, as fotos e os textos, tá vendo? Elas acabam aí formando um painel com opiniões divergentes, né? Sobre essa questão da mobilidade urbana nas grandes cidades, tá? Você vai escrever, então, essa carta. Espero que você desenvolva aí da melhor forma possível. Você comece a se analisar, né? Se autoanalisar, tá bom? Avaliar o seu trabalho, porque isso tudo é muito importante também. Você começa a perceber onde pode melhorar, aquilo que você já entende bem, tá certo, gente? Então é isso, eu vou terminando por aqui. Fica com Deus, continue seus estudos e até a próxima videoaula, tá? Tchau, tchau!